Olá, pessoal. Meu nome é Poliana e hoje nós vamos falar a respeito do transporte celular. Bem, para falar primeiro aqui para vocês, nossas células elas são compostas de membranas. Essas membranas que permitem a separação delas em compartimentos, que eu tenho o interior da célula e o exterior da célula. Elas são chamadas de biomembranas porque elas são seletivas e permitem a passagem de classes específicas de moléculas. Tem os carboidratos, por exemplo, o monossacarídeo glicose, que é essencial para a nutrição humana. Os aminoácidos, que são produtos de degradação de proteína, extremamente importantes, por exemplo, na expressão gênica. Os nucleotídeos, como o DNA, o RNA mensageiro, transportador, ribossômico, e metabólitos, os quais precisam ser eliminados do organismo. Nesse sentido, a membrana plasmática ela exerce um papel fundamental no transporte de moléculas. E devido à sua configuração arquitetada, Singer e Nicholson, em 1972, conseguiram estabelecer o modelo do mosaico fluido, como resultado da presença de estruturas flexíveis e fluídas com grande poder de regeneração. Quimicamente, nós conseguimos observar que essa membrana ela é constituída de lipídios. Quais lipídios? Os glicolipídios, o colesterol e os fosfolipídios. E também por proteínas, o que faz com que a gente possa também chamar essas membranas de camada lipoproteica. Os fosfolipídios, eles estão dispostos em uma camada dupla. Essa camada dupla é chamada de bicamada lipídica ou bicamada fosfolipídica, e ela vai apresentar uma porção polar e outra apolar. A porção polar, ela volta-se para o exterior da membrana, seriam aqui nesse desenho essas bolinhas amarelas. E ela é hidrofílica, porque ela tem atração pela água. Enquanto a porção central, ela é a porção apolar. Ela volta-se para o interior da membrana e ela é tida como hidrofóbica, porque ela tem aversão pela água. Dentre as proteínas, nós temos enzimas, glicoproteínas, proteínas transportadoras e antígenos. Todos esses aqui em azul no desenho estão representando essas proteínas. Quando elas atravessam de um lado até o outro da membrana, a gente chama elas de proteínas transmembranas. Quando elas acontecem somente em um dos lados da membrana, elas são chamadas de proteínas periféricas. A membrana, ela está presente somente na superfície celular? Ela também faz parte de algumas organelas citoplasmáticas. Por exemplo, o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático liso e rugoso, os centríolos, as mitocôndrias e os cloroplastos, que estão presentes lá nas células vegetais. Contudo, outras organelas, como por exemplo os ribossomos, eles não possuem membrana. Quando a gente fala de transporte celular, é importante o conceito de gradiente de concentração, que se refere à diferença de concentração entre a zona menos concentrada e mais concentrada. Vamos tomar como exemplo essa membrana. Essa membrana aqui, ela tem a bicamada fosfolipídica e a presença de uma proteína. No meio extracelular, esses pontinhos brancos representam um soluto, que ele está muito concentrado. Enquanto no meio intracelular, a gente tem poucas bolinhas, então ele está menos concentrado. Então, aqui tem duas possibilidades. Quando essas moléculas que estão no lugar mais concentrado se dirigem para o menos concentrado, a gente diz que aconteceu um transporte a favor do gradiente de concentração. Na segunda situação, ocorre o inverso. Essas moléculas que estão no local menos concentrado, elas passam para o local mais concentrado. E assim ocorre um transporte do tipo
contra o gradiente de concentração. Vamos ver aqui um segundo exemplo. A gente tem um recipiente com lado A, com lado B e uma membrana semi-impermeável. Como vocês podem ver, inicialmente, o lado A está muito concentrado. A gente diz que esse lado é hipertônico. E o lado B não tem nada. Então, a gente diz que ele é hipotônico. O gradiente de concentração, ele tenta fazer com que a concentração em ambos os lados, elas se tornem iguais, equivalentes, ou seja, isotônicos. Então, olha só. Está acontecendo um movimento aqui do mais concentrado para o menos concentrado, ou seja, a favor do gradiente de concentração. Enquanto, se essas moléculas começam a transitar do lado menos concentrado para o mais concentrado, então a gente tem um transporte contra o gradiente de concentração. Esse sentido de transporte, ele vai interferir no gasto de energia da célula. Por exemplo, quando a gente tem a favor do gradiente de concentração, normalmente não tem gasto de energia. Da mesma forma, quando eu tenho contra o gradiente de concentração, eu tenho gasto de energia. Vamos observar esse exemplo aqui. Qual que foi o sentido do gradiente de concentração? Nós temos lá um soluto lugar muito concentrado, uma membrana semipermeável a ele e pouco soluto do outro lado. Com o passar do tempo, a concentração desse soluto em ambos os lados se torna equivalente. Dessa forma, a gente diz que teve um transporte a favor do gradiente de concentração. E aí, esse transporte precisou gastar algum tipo de energia? Não. Sendo assim, o que a gente observa? Quando eu não tenho um gasto de energia, eu consigo estabelecer um tipo de transporte que eu chamo de transporte passivo. Ao contrário, quando eu tenho gasto de energia, eu estabeleço um tipo de transporte que é chamado de ativo. Então, dentro desses dois grupos principais de transporte celular, eu tenho o transporte passivo e o transporte ativo. O transporte passivo, ele é dividido em difusão simples, difusão facilitada, osmose. Enquanto o transporte ativo é realizado através das bombas de sódio e potássio ATPase, hidrogênio ATPase, cloreto ATPase. Além disso, pode ser realizado através dos transportes em bloco da fagocitose e da pinocitose. Essa foi a primeira parte da aula de transporte. Eu vejo vocês na segunda parte. Até lá!